Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, nessa noite, vamos dizer assim, mais fresquinha, né? Mas o calor humano vai nos aquecer. Se não for o humano, é o espiritual, né? Bom, então vamos aos recados da noite. Aqueles que estão com o celular, por favor, desligar ou colocar no silencioso, né? E pedimos silêncio para durante todo o nosso trabalho. O plano espiritual já vem trabalhando desde o começo, né? Então, a partir do momento que a gente entrar no salão, é importante a gente manter o silêncio para que a gente possa também começar a receber os nossos tratamentos. Manter-nos, então, nestes momentos, nos manter em prece, né? Para poder receber mais ainda esse tratamento. Muito bem. Nós temos aqui o atendimento fraterno, que é para todos, né? Inclusive para os nossos trabalhadores, né? Porque também há necessidade. Afinal de contas, somos espíritos encarnados também, né? E também, né? Então, quem tiver com algum problema, passar no nosso atendimento fraterno para poder receber os passes necessários. Muito bem. Isso colocado, vamos à nossa psicografia da noite. E desde já vamos também nos colocar em oração para envolver o nosso irmão Alexandre, né, que vai fazer a palestra de hoje. Com certeza vamos ter muitas lições a aprender. Bom, a psicografia nos diz, o título da psicografia é Em Alto Mar. Muito bem. Ela diz o seguinte: venci inúmeras vezes a fúria do mar em barcos frágeis. Éramos como que amparados por mãos divinas nos oceanos escuros e furiosos, mas sempre víamos extasiados o sol nascendo, tingindo as águas no horizonte longínquo. Paisagens magníficas e assombrosas nos envolviam. O céu, cúpula sem fim, preenchida de estrelas mil, concedia-nos espetáculos de luzes e aclarava nossa noite de escuridão, e que causava medo. Parecíamos invencíveis. Não tínhamos noção de que nossas travessias eram seguidas em silêncio pelos espíritos de plantão. Nossas embarcações, sustidas nas águas, deslizavam em trégua, seguiam com Deus. Éramos exploradores, piratas, bárbaros, colonizadores. Posso sintetizar: homens maus em navios fantasmas que, onde atacava impiedosamente. E o monstro gigante do mar, na agonia de nosso mau agouro, afundou-nos um dia em naufrágio. Perdemos, desencarnamos. Má sorte de todos nós, maus homens, valentes, mas desditosos. Colhemos o que fizemos de erro. Muitas mulheres, homens nos atacando, maldizendo nossa violência. Assistimos como em atos no palco de um teatro. Éramos nós os atores da tragédia. Que castigo, que arrependimento. E continuamos a sofrer, a chorar, a reviver a deriva, as revoltas dos mares nas perversões. Em reencarnação posterior, fomos vítimas de saques, falências, violações, muitas coisas ruins
para nos fazer pensar. Mas Jesus nos acenou com facho de luz, nos mostrou o porto seguro, farol a brilhar. Eis que estamos rumando em mares mais serenos de paz, em busca de servir, em busca de espiar, desejando mostrar a nossa história infeliz. Com a bússola do Evangelho de Cristo, conseguimos mudar o rumo e atracar em novos terrenos, buscando sempre ajudar e cumprir as leis que a consciência hoje nos manda seguir. Fiquem na paz de Cristo. Obrigado. Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 13 de junho, ainda deste ano. Muito bem. Então vamos aproveitar este momento, elevar nossos pensamentos até aquele que nos trouxe até aqui e agradecer. Agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu carinho, por nos mostrar o caminho que leva até ti, Senhor. Que as bênçãos dessa noite, que possa nos envolver nosso amigo Alexandre, que vai trazer as lições do nosso Evangelho de hoje, e que possamos, Senhor, cada dia mais receber estas bênçãos tão necessárias, com a graça de Deus. Que assim seja. Boa noite. Deixa eu só ligar aqui. Hoje, o tema que a gente propôs para falar na palestra é uma passagem, que tem no Evangelho de João, que a gente pode chamar de o pastor e as ovelhas, Então está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 9, e ele fala assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe vindo de outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. A este abre o porteiro, e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Cada vez que conduz para fora todas as suas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não compreenderam o que era que ele lhes falava. Disse então Jesus de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram em meu lugar são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagem. Então, é uma parábola, que Jesus disse aos apóstolos lá. E os apóstolos não entenderam. Quem dirá a gente, Mas a gente vai tentar entender, então, o que quer dizer essa parábola, Então, antes, para a gente explicar, a gente tem que um pouco voltar na história e entender como que funcionava esse pastoreio, Então, lá na época de Cristo, entre lá os pastores, eles tinham um local
chamado aprisco. Era um local que tinha onde, perto ali das pastagens, com uma mureta não muito alta, apenas para que as ovelhas não pulassem. E daí ficava cercado, e tinha uma porta. E esse aprisco, ele era comunitário. Então vários pastores utilizavam, com seus rebanhos aquele local. E os rebanhos ficavam lá misturados. E daí eles sorteavam, todo dia no cair da tarde, porque hoje em dia a gente está aqui, 8 horas da noite, acordado e tal. Mas naquela época as pessoas iam dormir quando o sol se punha, Então eles sorteavam ali no finalzinho da tarde quem que ia ser o porteiro. Era um dos pastores ali. E daí o porteiro ficava ali na porta do aprisco e os outros iam dormir. E daí cada dia ficava um, Aí, no outro dia de manhã, como que eles sabiam, qual rebanho era de quem? Então, eles tinham uma técnica de fazer um grito, um assobio, ou um som que as ovelhas reconheciam. Então aquelas ovelhas daquele pastor saíam, elas conheciam a voz daquele pastor. E era comum também o pastor dar nome para as ovelhas, para os animais principais, Porque todo rebanho, seja de ovelha, de boi, de cabra, etc., ele tem os animais líderes, que eles chamavam de madrinhas, Então, esses animais líderes, eles tinham um nome. O pastor chamava pelo nome. E iam, pastavam, durante o dia, aí voltavam durante a noite, e o processo se repetia, Então, o que Jesus fala? Que se viesse alguém, à noite, ele não ia conseguir entrar pela porta, porque tinha o porteiro lá, Então ele iria ter que fazer o quê? Ia ter que pular aquela muretinha para roubar uma ovelha, por exemplo. Então ele fala, quem não entra pela porta é ladrão e assaltante, Então, essa aí já deu para entender melhor aí a situação, O que quer dizer ali a parábola em si. Só que aí vamos entender o que Jesus falou. Ele fala, eu sou a porta. E essa informação é importante. Ele não fala que ele é o pastor. Ele fala que ele é a porta. E ele fala, aqueles que vierem em meu lugar são ladrões e assaltantes. E eles chamarão as ovelhas, e as ovelhas não entenderão a sua voz, não saberão aquele grito, e fugirão dele. Porém, aqueles que entrarem pela porta, as ovelhas os seguirão, sairão e terão pastagens. Então, se a gente tiver uma explicação externa, vamos dizer, a gente pode entender que esse aprisco, onde as ovelhas ficam lá cercadas, é o próprio planeta Terra, Somos nós aqui, Nós somos as ovelhas. E o nosso pastor é Deus, Ele que cuida de nós.
Só que quando nós estamos nesse aprisco, nós podemos ser constantemente assediados por esses ladrões e assaltantes, né? E o que são esses ladrões e assaltantes que nos assediam quando nós estamos aqui nesse aprisco? É tudo o que nos afasta de Deus, né? Então podem ser nossos vícios, né? Podem ser também nossos defeitos, que nós temos que burilar. E podem ser também as facilidades, né? As buscas pelas sensações e pelos prazeres. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que o mal é aquilo que nos machuca, né? Então pode ser alguém que fez uma maldade pra gente, pode ser uma doença, né? Pode ser uma contrariedade, pode ser alguém que faz algo que é ao contrário do que a gente pensa. Mas, na verdade, essas coisas, elas não são o mal. Elas são provas que nós temos que passar para a nossa evolução espiritual. O mal é quando nós fazemos isso para as outras pessoas, e não quando fazem isso para nós. Então, a busca é meio ao contrário, né? Porque a gente sempre busca o conforto, a facilidade. E, na verdade, o que a gente tem que buscar é o reino de Deus. Porque Jesus nos diz que buscai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Isso a gente pode ver muito claramente nos dias de hoje, né? As facilidades, os prazeres, elas nos afastam de Deus. Só fazer um friozinho, não vem ninguém, não é? Fica todo mundo em casa. Fazendo o quê? Assistindo uma série, comendo um lanchão, descansando, dormindo, fazendo qualquer coisa que nos dê prazer, né? Porque isso tem muito a ver também com o que nós estamos buscando. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós fazemos sacrifícios para aquilo. Recentemente aí teve um show de uma cantora famosa americana, né? E toda vez que tem algum artista famoso que vem para o Brasil, o que as pessoas fazem? Elas fazem barraquinha, ficam a noite inteira na fila, esperando, para pagar ali R$1.000, R$1.500 para assistir um show. Isso as pessoas fazem. Agora, se nós convidarmos as pessoas para fazer um trabalho voluntário cristão, já é difícil. Aí, por quê? Porque a pessoa não está muito afim de fazer. Aquilo que a gente tem vontade, a gente se sacrifica. A gente vai atrás. Agora, aquilo que é forçado, que a gente não está muito afim, a gente sempre pode arrumar uma desculpa para não realizar. Isso são exemplos
desses ladrões e assaltantes que pulam, né, o muro aí da parábola e nos afastam de Deus. Tem um texto que, se não me engano, está no livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que ele fala sobre espíritos desencarnados que estão lá escolhendo a próxima encarnação, né? E ele diz o seguinte, que os espíritos mais inexperientes, que ainda estão ali atrasados, eles buscam as encarnações com riquezas, com posições sociais elevadas, com posições de poder, com corpos bonitos, em locais ou países com facilidades. E os espíritos já mais experientes, mais sábios, eles procuram encarnações com pouca relevância social, mais humildes, com pouca posição de destaque e com provas mais pesadas. Por quê? Porque as encarnações valiosas são essas. Essas vidas mais difíceis, com mais dificuldades, é que são as vidas valiosas para o espírito. Aquela vida cheia de facilidades, que desde criança você tem tudo o que você deseja, que você não tem dificuldade nenhuma, são para os espíritos ainda pouco elevados, porque eles não têm ainda estofo, envergadura espiritual para ter uma vida de dificuldade. Logo, por quê? Porque o espírito, ele não tem valor, ele não dá valor para a matéria. O que o espírito tem que dar valor é para a própria evolução espiritual. Então nós temos que buscar vidas que sejam desafiantes, que sejam difíceis, no limite do que a gente pode caminhar e ser bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido na vida? Para aqueles espíritos menos experientes que eu falei, ter muito dinheiro, ter um carro bonito, ter beleza física, posição de poder, etc. Agora, para os espíritos mais experientes, mais sábios, é que você consiga sair daqui melhor do que quando você entrou. E o que é o melhor? Ter mais paciência, mais bondade, ser mais caridoso, ter controle das próprias emoções, né? Se qualquer coisinha que acontece eu perco a estribeira, é complicado. Imagina Jesus, né? Se ele ficasse nervoso lá, quando tivessem acusando ele de alguma coisa. Tem uma passagem de que os apóstolos estão no navio e tem uma tempestade ali no mar da Galileia, né? E daí João sai do navio, começa a andar nas águas em direção a Jesus, que está vindo, andando sobre as águas, né? Muito conhecida essa. Aí João, porque Jesus fala, se você acredita em mim, sai do barco e anda. Aí João, não é João, é Pedro. Pedro fala, mas eu acredito. Fala, então desce, vem aqui. E Pedro desce e começa a caminhar realmente nas águas. Só que ele vê uma onda vindo e ele fica com medo. E ele afunda. E ele grita, Jesus, me salva, por favor. E Jesus vai, salva.
e fala: Pedro, por que você teve medo? E Pedro começa a ficar todo, né, desesperado, começa a chorar, começa só a falar assim: Jesus, me salva, Jesus, me salva. Aí Jesus entra no barco com ele e ele fala para a tempestade se acalmar. E a tempestade cessa, o mar fica calmo. Então você imagina o poder que tem um espírito como Jesus Cristo. E imagina se ele não tivesse controle sobre ele mesmo. O que ele faria? Né? Com aquele povo todo ali, por exemplo, que escolhe o Barrabás na hora. Ele ficou, né, como diz ali no popular, na boa, ficou tranquilo. Né? Então, é uma característica dos espíritos evoluídos, isso, né? Não se perturbar pelas dificuldades e pelos problemas que se tem na vida. Isso é sucesso numa encarnação, né? Então, essa parábola ela diz respeito tanto a nós como um grupo, como humanidade, né? Então esse aprisco aqui pode ser todo o planeta Terra. E Jesus fala: eu sou a porta. E a gente pensa, por que ele não fala que ele era um pastor? Ele fala que ele é a porta, né? E daí a gente pode entender que nesse caso, Jesus, ele humildemente se coloca como ele também, um filho de Deus, auxiliar de Deus, porque o verdadeiro pastor de todos nós é Deus. Tem até uma passagem interessante em que uma pessoa chega para ele e fala: meu bom mestre. E Jesus fala: por que você me chama de bom? Bom, somente Deus que está nos céus. E isso também é uma lição para a gente, porque se nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bons, de bom, né? Que dirá nós? Então, voltando lá naquela história, né? Aquela pessoa que se acha boa, que fala: eu já, né, estou ali com o meu lugar garantido ali no céu, tal. Tem que tomar cuidado. Só se ela for igual a Jesus Cristo, aí tudo bem. Mas se não, tem que baixar um pouquinho a bolinha, né? E essa porta, ela também é um pouco interna. Ela está ali dentro de nós. Esse aprisco, ela pode ser entendida como o planeta Terra, mas pode ser entendido como nós também, nossa mente, nosso coração. Porque constantemente também, esses ladrões e assaltantes também nos assediam pessoalmente. Né? Desânimo. Acabamos de dar o exemplo, né? Tá frio, pô, tá chovendo, apesar que não tá nem chovendo, mas, né? Aí, acho que eu não vou hoje. É um assaltante lá que tá querendo. Aí se eu chegar e falar: vai ter um churrascão, vamos lá? Vamos. É outro assaltante. Aí eu vou até, se o carro atolar, não tem tempo ruim, né? Se é para um prazer, beleza. Isso acontece com todos nós.
né? Outra coisa que pode acontecer é aquilo que a gente já disse, aquela relação comercial com Deus. Que é aquele negócio que a gente vai para qualquer local ou segue uma doutrina ou uma religião querendo algo em troca. Aí a gente vai, começa a frequentar, começa a seguir, né? E toda religião tem aquela coisa ali, né? Aquelas proibições, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso, né? A roupa tem que ser de um determinado jeito, você já não pode mais falar algumas palavras, você tem que começar a ter um vocabulário lá que todo mundo naquele local usa, e etc. Isso daí são as coisas fáceis de fazer. Toda religião tem o seu ritual lá. Tem que usar roupa não sei o quê. E o pessoal é rígido, né? Se você não fizer lá o que eles estão mandando, aí a pessoa faz, só que ela quer algo em troca. E se não começa a dar resultado, abandona. Isso é outro ladrão e assaltante também, né? Então, tudo o que nos afasta da verdadeira evolução espiritual são esses ladrões e assaltantes, né? E Jesus fala, eu sou a porta. O que é a porta, né? A porta é o local de passagem, é como se fosse um filtro. Porque se tem um porteiro ali, vamos supor que para entrar aqui tem que falar uma senha, né? Se você não fala ali, se eu quiser entrar, eu tenho que pular a janela, etc. Aí eu vou ser um ladrão, assaltante que Jesus fala. No caso da parábola, essa senha é o quê? É a própria doutrina cristã. São os ensinamentos de Jesus. Então, por exemplo, vou fazer alguma coisa. Aí eu li lá, tudo que você não gostaria que fizessem para você, você não faz para o outro. Então é a porta lá que Jesus fala, ele não fala que ele é a porta, então eu não faço. Tem lá, como é que você pode falar da trave no olho do seu irmão e não reparar no próprio agueiro que tem no seu olho? Então, eu já não faço, né? Só no Sermão da Montanha tem mais de 30 instruções ali de Jesus para nós. No Evangelho todo são mais de 100, cento e poucas. E são regras simples, porém difíceis, né? Porque a gente fala, tudo que você não gostaria que fizesse para você, você não faz. Aí eu saio ali, a pessoa vai lá, pisa no meu pé. Aí a primeira coisa que eu fico com vontade é de revidar, né? Pisar no pé da pessoa também. Então é uma regra fácil, mas é difícil de fazer. Só que no final da parábola, Jesus fala, aquele que entrar pela porta chamará as ovelhas, e as ovelhas o ouvirão, e sairão e terão pastagens. E o que são essas pastagens, né? Essas pastagens é a nossa recompensa por seguir o pastor, né? Que é o quê? A bem-aventurança. Jesus, muitas vezes, ele fala, né? Bem-aventurados. Se a gente for procurar no dicionário, bem-aventurado quer dizer feliz. E é também meio ao contrário, porque ele fala, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados
os aflitos. Não é estranho? Como é que alguém que chora pode ser feliz? Como é que alguém que está aflito pode ser feliz? Por aquele motivo que a gente falou lá no início, porque aquela vida de aflição que a pessoa está passando, primeiro que ela mesma escolheu. Para quê? Para que ela possa ter uma evolução espiritual. Só que no mesmo sermão ele dá a outra parte, porque ele fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque obterão a paz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Então ele dá a dica já. Seja pacífico, leve a paz aonde você estiver, tenha misericórdia pelas pessoas, porque daí você terá isso também de volta. Pode ser que não seja nessa vida, pode ser que seja no futuro, certamente será no futuro, porque a própria parábola ela fala do futuro. Então aquele que entrar sairá e terá pastagens. Por enquanto a gente está aqui no aprisco, a gente está passando a noite, está passando o frio, o vento, sem pastagem. Mas quando o pastor entrar pela porta, se a gente ouvir a voz dele e o seguir, aí nós teremos boas pastagens. Mas se a gente cair na mão do ladrão, aí nós teremos outras coisas. E a doutrina espírita, ela nos dá um consolo, porque ela fala que a gente sempre pode voltar para o aprisco. Não é uma vez só. Nós voltaremos quantas vezes for necessário. E isso nos consola. Não é mesmo? Então, eu agradeço pela paciência de vocês. Espero que todos tenham uma boa semana. E até uma próxima. Né? Obrigado. Mais uma vez, vamos aproveitar este clima de harmonia que nos encontramos juntamente com esses nossos amigos do plano espiritual e vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus. Agradecer pelas lições de hoje e que as tuas bênçãos, Mestre, possam envolver a cada um de nós. Que este amor, este carinho que agora recebemos, Mestre, possa ser dividido com tantos outros irmãos que nessas noites frias se encontram ao relento. Possa ser dividida com aqueles irmãos que se encontram em leitos de hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Possa ser dividida, Mestre, com todos aqueles irmãos que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa também nos acompanhar durante os trabalhos que se seguem e nos levar até os nossos lares, com a graça de Deus. Que assim seja.